verdade. O podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Calco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast de Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Capaz Estúdio. Estúdio para gravação de podcast Rua Chavantes, 655. Sala 1. Nova Americana, Americana, São Paulo. Bar do Adrianinho. Mesas externas. Ótimos coquetéis. Música ao vivo. Endereço: Rua Duque de Caxias, 301. Vila Santa Catarina, Americana, São Paulo. Distribuidora de bebidas. Esquinão Atacarejo. Sua fonte confiável de bebidas de qualidade em Santa Bárbara do Oeste. Mecânica América Nauto. Mecânica geral há mais de 40 anos. Rua Vicente Saciloto, 1015. Nova Americana, Americana, São Paulo. Grupo Costa. Comércio de materiais de construção em São Paulo. Endereço: Rodovia Luiz Ometo, SP-306, quilômetro 34, do Porto, Limeira, São Paulo. Império Motors. R. Iacanga, 524, Vila Molon. 4. Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Irapuru Pet Center. Rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, Americana, São Paulo. Easy Post. Embalagens,
e sacos plásticos para seu negócio. Proteção e qualidade que você confia. Acesse ezpost.com.br. Licença online. Engenharia Ambiental em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 1076. Lima e Silva Corretora de Seguros. Agência de Seguros em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, 2 Americana, São Paulo. Telefone: 19 3648 4037. R. da Silva. Locação de equipamentos para terraplanagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail dasilvasegurança@hotmail.com. Margutti Multimarcas Americana. Revendedora de carros novos e usados em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida 9 de Julho, 455, Jardim São Domingos, Americana, São Paulo. Telefone: 19 995 56 088. Mor Tratum Estética Automotiva. Lava Rápido em Americana, São Paulo. Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 261, Cidade Jardim Uino, Americana, São Paulo. Telefone: 19 993 142187. Movelaria Margutti. Loja de marcenaria em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua do Café, 634, Jardim Perola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. O Armarinho. Loja de aviamentos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Endereço: Rua da Borracha, 215, Jardim Pérola, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Telefone: 19 9968 67909. Optilar Óptica. Ótica em Americana, São Paulo. Endereço: Avenida Paulista 181, Vila Nossa Senhora de Fátima, Americana, São Paulo. Telefone: 19 3406 5950. Escalaço Arte em Crochê. Você encontra a Escalaço pelas redes sociais, @Escalaço. Seu filho merece um produto da Escalaço Arte em Crochê. R. da Silva Serviços. Portaria, limpeza e jardinagem. Entre em contato pelo WhatsApp 19974097135 ou pelo e-mail da silvasegurança@hotmail.com. Você precisa anunciar seu negócio ou seu logotipo? Não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje, mais uma vez aí, eu tenho o prazer, a honra de ter um bate-papo com um grande amigo aí, Leco. Leco, que é vereador aqui na cidade americana. Um cara que luta muito pela causa dos autistas aqui na cidade. Tem vários projetos aí aprovados aí. É um cara que abraça a causa, um cara do bem. Seja bem-vindo, Leco. Obrigado, Paulinho, mais uma vez. Um abraço aqui pro Aníbal. O Jair aqui tá junto com a gente também. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e pela confiança, né? De poder estar aqui, conversar, bater um papo. Não, eu que agradeço. Quero mandar um abraço aí para minha esposa que está assistindo aí, o pessoal que está nos assistindo aí. E Leco, vamos começar lá. Quem é o Leco Soares por trás do vereador Leco? Vamos lá, Paulinho. Você sabe que esses dias eu fui lá no centro, fomos dar uma volta lá, de vez em quando eu pego, vou dar no calçadão, dar uma volta. E você começa a andar lá, começo a lembrar da minha época da Raon, né? Que a gente tinha a loja lá. Aí você começa a contar e ver as histórias, voltar um monte de gente história. Encontrei o Maciel, que era da Mark Jeans ali. Sim. Começamos a bater papo lá e começou a voltar as histórias. Bom, eu vou começar ali bem de trás lá. Eu nasci em Campinas, né? A família do meu pai era de Campinas.
Aí eu vim para Americana, mas com 1 ano. Aí a família, meu pai, nós viemos para cá, morava ali na Jorge Jones. Ali ainda tinha a Ober na frente. Não sei se você lembra daquela época que tinha a Ober ali na frente, ainda a coisa era bem antiga, né? Minha avó morava ali na Álvaro Ribeiro e nós moramos um tempo lá. Fui estudar ali no Heitor Penteado, né? Que naquela época fazia o pré-primário, ali era o pré-primário. Depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tanto que outro dia eu também fui visitar a biblioteca e aí rever ali, ali era o Heitor Penteado ali, Sim. e lembrar um pouquinho das histórias ali Ali na Praça do Adel Miller, né? na praça ali ali E eu também cheguei a estudar, era Jardim Encantado, onde era a antiga Câmara. Eu também passei por lá. Olha lá, que bacana. Ali foi acho que com 5 anos, foi com 6 anos fui pro pré-primário, que era no Heitor Penteado. E dali do Heitor Penteado a gente veio com uma turma que vinha desde o primeiro ano, a gente foi estudando junto. Então tem muita gente hoje que a gente conhece aí daquela época, que foi uma turma só, porque naquela época era como acho que era menos. Então formava-se a sala e vinha. Então tem muita gente que a gente conhece hoje que cada um aí com a sua profissão, um é médico, o outro é dentista, o outro é empresário, tudo gente aí que estudou junto lá. Então a gente conhece um pouquinho do pessoal aí mais antigo. E eu cheguei depois, fui morar ali numa mina Najar. Aí moramos um tempo ali na mina Najar, onde tinha o frango ali embaixo. A gente gostava de jogar bola ali embaixo. Ali tinha o pessoal o Paulinho da Matilde Calçado. Subia ali com o pessoal, a gente brincava de bola ali. Ali na igreja também não era cercada ainda. Então a gente tem um pouco de história de Americana. A gente veio... Você pensar que ali na rua 7 de setembro, lá embaixo, onde tinha o LBV ali. Sim. Ali era um campo. E pra cima não tinha mais nada. Então naquela época a gente tinha ali ainda... Onde na época que era... Que ano mais ou menos isso? Isso aí foi em 60. Ali eu tinha, acho que... Quando eu morava por ali 7 anos, 64... 71, 72, a época que eu morava ali. Não, mais, né? Mais de 50 anos atrás. Tô com meus 61 já. E ali a gente na rua Álvaro Ribeiro, ali, quando minha avó morava ali, chegava essa hora de noite ali, cara, era só... Vinha molecada de todo lado, né? Aí botava um golzinho de um lado, um golzinho do outro lá e toda noite, era a época cara, que a molecada brincava na rua, né? Toda noite jogar bola, cara. Eu jogava bola até 9, 10 horas, daí ia embora. Eram outros tempos, né? E dali a gente tem hoje ainda bastante gente que daquela época que é amigo da gente ainda, né? Parece que a gente tinha as amizades e isso ficou, né? E a gente encontra hoje as pessoas, parece que foi ontem, né? Que tava jogando bola. Então ali, acabei estudando ali, depois eu fui pro Kennedy. Estudei ali 2 anos no Kennedy, a 5ª e a 6ª série. E logo em seguida, meu pai foi para Salto. Fomos morar em Salto. E meu pai trabalhava no Banespa. Então, ele era transferido. Foi para lá como subgerente em Salto. Aí eu morei lá, foram 4, 5, 6 anos em Salto. Até acabar o colegial, né? E quando acabou o colegial, eu fui pro seminário. Foi quando eu saí de Salto, fui morar em Tietê. Fiz 1 ano em Tietê, no seminário Redentorista, lá em Tietê. E depois eu fui para Campinas fazer 2 anos de filosofia na PUC, que também era do seminário, né? Fiz um estágio em Aparecida, eu fiz parte dos redentoristas. Os redentoristas são os padres hoje que tomam conta da Basílica de Aparecida. Sim. Então foram 3 anos também uma experiência você viver em comunidade. A experiência mais forte é viver em comunidade. Você saber o teu limite, saber onde você pode chegar, o que você não pode, e saber viver em comunidade, né? Então, isso é mais importante, né? Então foram 3 anos assim que foi muito bom, cara, sabe? A gente tem uma experiência. E quando eu saí, meu pai já tinha voltado para Americana. De Salto, voltou para cá, que ele foi para Cosmópolis, aí veio morar aqui de vez. Aí não saiu mais. Foi quando nós abrimos a loja, né? Nós abrimos a Raon em 85. Não, 85, 85. E a partir daí a loja ficou uns 15, 20 anos trabalhando na loja. Eu, meu irmão, né, o Dado, a Fernanda, a Flávia. E aí ficamos um bom tempo lá, montamos estamparia, né? Eu falo que aquela época o comércio, você já lembra da época da Raon, já tem, né? Mas a gente tinha um relacionamento muito bom entre os comerciantes, né?
Era mais unido, né? Eu falo que o próprio comerciante que era concorrente, a gente era tudo amigo. Não era concorrência desleal, né? Não. Quando eu não tinha algum produto que eu não tinha, alguém buscava na loja, eu falava, viu, vai lá no fulano. Então, ali na 7 de setembro, onde tinha a loja, você tinha o Ungles, que era da Transversal, você tinha o pessoal da Alta Tensão na minha frente, Sim. tinha o Marcão da Mark Jeans, junto com o Marcelo da Sim. Mark Jeans, você tinha o Edgar ali na Destaque, ali para cima, a gente tinha Raon. Então, eram os 5 ali, mais ou menos, que era o mesmo perfil. E a gente era tudo amigo, cara. Né? E aí você tinha o outro perfil de loja ali, que era a Loja Có, Valdir, a boutique do Valdir. Então a gente conhecia todo mundo lá, e era todo mundo muito amigo, sabe? E depois os clubes ajudavam, né? Que a gente começou a jogar bola no Rio Branco, isso formava aqueles times que formou, que até hoje tem os campeonatos de minicampo. E naquela época no Rio Branco, quando eu comecei a jogar lá com eles, era todo esse pessoal do comércio, né? Tava tudo junto. Então se tornou tudo muito amigo. O comércio era diferente, né? Era outro perfil, outras épocas, né? Onde tudo se concentrava ali no centro. Sim, além de tudo, na época também tinha os bancos, né? Que hoje, tudo você necessitava de banco, né? Eu lembro que o banco abria às 9, fechava às 4. Sim. Então, a partir das 9 horas da manhã, a cidade começava a movimentar. Eu tinha gente que, como nós éramos entre o Banco do Brasil e o Banespa, Sim. tinha gente que ia num banco, passava na frente da loja, olhava a vitrine e falava assim, viu, separa uma camisa daquela ali, M pra mim, eu venho buscar daqui a pouco. Aí ia no outro banco. A hora que voltava a pegar, falou, ó, sábado eu passo aí e dou a entrada, faz o carnezinho, aí já entregava um carnezinho lá, porque a gente tem a ficha, né? Sim. Era tudo ficha. Meu, cartão era Promissória amarela. promissória amarela, mas tinha muita gente que a gente já conhecia que nem assinava mais, né? Ia lá, a gente marcava, depois vinha no outro mês, vinha lá, dava uma entrada, depois ia pagando, a hora que voltar levava de novo. E você sabe que todo dia à noite a gente deixava a vitrine ligada, a bola, nos clubes, na loja. Eu lembro que de sábado o pessoal parava na frente da loja, uns amigos, e ficava lá conversando. Aí ficava lá, não nem comprar, mas ficava lá, aí parava um, parava o outro. Então, assim, eram os outros tempos, né? E o pessoal ia na loja para comprar. Então, foi bons tempos. E isso marcou muita amizade que até hoje nós temos, sabe? Isso marcou muita confiança de um do outro. Então, a gente se encontra, parece que foi ontem, né? Foi muita amizade. Então, foi muito bacana. Então, aí foi... Depois, nós paramos na loja, né? Eu ficamos em estamparia, ficamos trabalhando com estamparia. E depois, hoje nós não temos mais, né? Nem estamparia, nem loja, não tem mais nada. Minha irmã tem a Nexo hoje, que é dela. Meu irmão trabalha, ele tem uma estamparia, né? Hoje a gente já não tem mais a parte aí. Depois ficou difícil, né? O comércio também. Nós chegamos a montar a Jeito de Ser Cristão, Sim, que eu era lembro. aqui na Dom Pedro, Sim. né? Tinha umas lojas aqui. E também depois parou, porque o produto é muito miúdo, né? Muita coisa pequena. E aí você vende aluguel, um monte de coisa, e acaba E hoje a ficando... parte de estamparia também tá difícil, né? Com a evolução de máquinas, essas coisas aí também. Ô, Paulo, depois que a gente... foi um marco, sim, quando a China abriu muita coisa dos tecidos. A estamparia digital que a gente tinha lá, que hoje eu não tenho mais a estamparia digital, mas ela trabalha com pequenos volumes muito pequeno. Então você precisa de uma peça, 2 peças de um tipo de tecido, 100 metros, 50 metros, né? Então você consegue fazer como o pessoal dá o nome de perfumaria, né? Então você consegue fazer esse trabalho onde você já não consegue trazer de fora. Porque aí o custo fica muito alto, né? Mas quando você fala em quantidades maiores, é um desafio muito grande. Nós temos um amigo nosso aqui que tem uma estamparia muito grande aqui, americana, mas o diferencial dele é o produto diferenciado que ele faz. Ele produz o tecido, a estamparia dele é diferente, ele desenvolve os desenhos. Ele tem mais de 20 pessoas lá que são um desenho o dia inteiro. Quer dizer, criação o dia inteiro. Então, assim, só que ele está viajando o tempo inteiro, buscando ideia, buscando as coisas, né? Então, assim, aí depois, hoje... A gente não tá mais no comércio aí. Mas foi isso aí, uma trajetória assim, dentro de Americana, né? Conhecendo muita gente, né? Graças a Deus, a gente tem lembranças boas, né? Das amizades que a gente tem. Então, no comércio, sempre no comércio, depois na parte de estamparia, né?
Então foi assim, um pouquinho dessa história até poder chegar na hora que fui ser candidato a vereador. Mas aí no vereador já veio um pouco da questão do trabalho social que eu sempre fiz, né? Sim. Que foi a Jeito de Ser, que sempre foi voltado e ligado às pessoas com situação de rua. Então isso aí começou há uns 20 anos atrás. Hoje nós não temos mais a missão Jeito de Ser, ela parou. Ela parou. A entidade, Era ali na... aqui na Cabo Oswaldo. Na Cabo Oswaldo, né? É. Então, mas nós ficamos 20 anos trabalhando. Começamos, na época você lembra o pessoal da Toca de Assis? Sim. Começamos com ele ali, com eles que iam na rua. Ficamos uns 10 anos indo na rua, levando comida, o cobertor, o trabalho que a gente fazia. Que eu falo que é um motivo de você poder estar na rua, né? A cobertura e a comida é só para você estar lá, né? O que acontece ali é a coisa mais extraordinária que começa a acontecer, que você só vai saber quando você está lá. Quando você encontra as pessoas que estão na rua, né? Você acolhe elas, você sente o amor delas para você e o amor que você tem por elas. Aí é algo um pouco mais maior já. É porque nem todo mundo que tá ali é vagabundo, como se diz, né? Entendeu? Não. Tem uns que é complicado. Sim. Eu mesmo tive uma experiência semana passada com aqui na porta, entendeu? Mas tem muita gente do bem lá. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro grande amigo Coronel Horácio, que acabou de entrar dando boa noite para nós aí, ex-comandante do 19º aqui de Americana, meu grande amigo aí, Coronel Horácio. Tá feliz da vida, né, Horácio? O Mengão bateu o Palmeiras, né? Então aí agora tá na... E ganhou hoje aí, né? E ganhou hoje também? Ganhou hoje, rapaz, então Horácio, hoje hoje o churrasco é por conta dele, rapaz. Tá feliz da vida aí. Grande amigo aí, grande comandante de Americana aí. Não vou falar que foi o melhor, porque tem que puxar o saco do Luchiari, né? Mas foi um dos melhores comandantes de Americana aqui, viu? Um cara que deixou saudade aí. Legal. Vamos voltar aí, nosso bate-papo. Você estava falando dos moradores de rua. É um trabalho, eu vejo, até às vezes já discuti também um pouco, às vezes na área central, tudo, com o pastor Ailton também, que faz um bom trabalho nessa parte de morador de rua, porque é uma coisa complicada, vamos ser sinceros, é muito complicado, porque nem todos têm a mesma intenção, tem gente que abusa da boa vontade de vocês. Ô Paulo, eu falo assim, que o morador, hoje mudou o nome, né? Pessoa em situação de rua. Eu não sei, fica complicado, porque cada dia muda o seu nome e a gente não consegue acompanhar. Eu falo assim, nunca vai acabar. Não. Nunca, né? E não é prioridade do Brasil só, não, viu? Não. É o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Mas assim, dentro de muitas pessoas aí, como você acabou de comentar, né? Tem muitas pessoas aí que vêm de questões que realmente não são pessoas com maldade, que queira vir fazer. Tem aquelas pessoas que realmente acabam indo pro lado do crime, de um monte de porcaria. Tem. Mas nós não podemos enxergar todos eles como um jeito só, né? Eu tenho muito assim, se uma hora eu falar, Leco, vamos contar um pouquinho de história da rua. Eu tenho exemplo de história de pessoas que saíram da rua, que eu falo pra você, hoje o cara é uma outra pessoa, porque alguém um dia chegou na rua, abraçou essa pessoa e falou assim, viu, você quer ajuda, eu te ajudo. E aquela pessoa quis ajuda. Deu oportunidade, E né? mudou de vida, o cara mudou de vida. Então não dá para você generalizar todo mundo. Agora é lógico, hoje está complicado, hoje a questão da violência, de um monte de coisa. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, mas nós precisamos de um olhar realmente diferente aí, de política pública, de tudo em relação a isso. Minha opinião, antigamente, os moradores de rua eram mais da base da cachaça. Hoje eu acho que a droga tá prejudicando mais eles, que fazem eles cometerem os furtos. Na verdade, Paulo, eles são dependentes químicos, né? Não é ninguém ali tá ali porque eu quero. Eu falo que uma vez nós fizemos uma brincadeira e falava assim, né? O que você perguntar para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser Quem vai ser morador de rua, né? Quem falou que quer ser morador de rua? Ninguém, cara. Porque ali é o fim, é o caminho pro fim do poço. Agora, se mistura muito na rua, quando você fala usuário de droga, com o cara que mora na rua, que é aquele que chegou na rua. Eu conheço o cara que chegou na rua por causa de
de problema familiar, a esposa saiu de casa, o problema do alcoolismo dentro de casa, que o cara acabou, parte financeira. Tinha um cara aí que era dono de uma rede de peixaria em Santos, ele perdeu tudo e entrou numa dívida monstruosa. O cara começou a beber, a gente encontrava ele aqui. O que eu sempre falo pra minha esposa, ela tá escutando, ela vê isso, às vezes eu vejo algum morador de rua deitado, essas coisas, eu olho e falo assim, meu, ele pode ser filho de alguém, ele é pai de alguém. O que levou essa pessoa a isso? Entendeu? Viu? Todos têm uma história. Sim. Se você sentar com... Ninguém fala assim, meu, eu quero ser morador de rua, eu vou ser morador de rua, né? Agora, o nego fala assim, mas eles acabam... Eles mentem muito. Por quê? Descobrem um meio de poder sobreviver numa rua. Na mentira, né? Enganando os outros, né? Por quê? Porque a necessidade dele de ter que usar droga, bebida, o que é muito mais forte às vezes do que ele. Agora, não estão tirando a responsabilidade de ninguém, porque o cara, assim, a mudança só vem quando o cara quer. Sim. Não tem outra saída, viu? Se ele não quer, você esquece. Porque ele não vai sair. Às vezes precisa de ajuda, precisa de alguém para ajudar. Mas tem um também que você oferece ajuda, então ele não quer. Quer dizer, então você encontra todo tipo de pessoa. Eu vou contar só uma rapidinho pra você, a gente já vai entrar na pauta sua. Fica tranquilo, aqui é você que manda. Eu teve só pra gente... Eu acho importante quando eu conto essa historinha, pra gente poder mostrar que é importante, quando as pessoas às vezes criticam essas pessoas que vão na rua levar uma marmita, um cobertor para esses moradores de rua. Mas eu conto isso aqui sempre pra gente entender a importância dessas pessoas que vão. Um dia eu conhecemos um senhor na rua e nós convidamos daí ele para poder e teve uma festa no Santo Antônio, que teve um almoço, e ele foi lá aquele dia. Nós conhecemos ele na rua, tudo. E chegou nessa festa, nesse dia, ele chegou para nós e falou assim, para minha irmã, falou, viu, eu quero voltar para minha casa. Aí você fala, voltar, aí minha irmã pegou, me chamou, falou, Leco, o seu fulano lá, eu não lembro o nome dele, ele quer voltar para casa dele. Isso era véspera, essa época aqui de Natal, é um pouquinho mais perto do Natal, nós fizemos um almoço de Natal no Santo Antônio. Aí me chamou, falou, ele quer ir embora para casa dele. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, embora para casa agora. O homem falou, faz 1 ano que eu tô na rua, ninguém sabe onde eu tô. Eu falei, ele vai voltar agora no Natal, numa época que vou saber o que aconteceu na casa dele. Se a mulher dele, agora hoje tem outra pessoa, o que aconteceu. Eu falei, poxa, é difícil, né, pra gente tomar, mas ele tá querendo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu chamei ele e falei, se o senhor chegar amanhã, que a gente tinha loja aqui na Dom Pedro, se o senhor for lá amanhã, tomar um banho, não beber, né, faz a barba, vai com uma roupa limpa, se o senhor for lá amanhã, no tal lugar, o senhor sabe onde é que é, porque o senhor já foi lá, a gente manda o senhor embora para São Paulo. Né? Tipo assim, se ele quiser mesmo, ele vai ter que dar um jeito até amanhã. Pai, chegou umas 10h30 da manhã, 11 horas, aparece um homem na loja. Falou, chegou lá, minha irmã falou, viu, vem ver quem tá aqui. Aí fomos lá, tava lá o homem lá. Falou, e agora? Agora temos que mandar ele embora. Promessa, né? Chamei meu cunhado, falei, Rodrigo, e aí? Não, veja onde ele tem que ir aí, a gente compra a passagem, leva na rodoviária ele. Aí chamamos ele, conversamos com ele, falou, nós vamos levar o senhor na rodoviária, comprar a passagem, o senhor vai embora. O senhor leva o telefone nosso. E quando o senhor estiver lá, o senhor liga pra gente depois. Porque nós queremos saber, né? Foi logo perto do Natal. Passou o Natal, ele foi embora, passou o Natal, logo que voltou do Natal, tocou o telefone na loja, ele estava na loja. Minha irmã atendeu, aí a pessoa do outro lado falava assim, quem que é a fulano, ciclano, que era eu, minha irmã, quem que é? Ela falou, sou eu. Ela falou, eu vou falar uma coisa para vocês. Meu marido fazia 1 ano que tinha fugido de casa, a gente não sabia onde ele estava. O maior presente que Deus nos deu no Natal foi ele voltar para nossa casa. Então, aquela hora nós entendemos que tá na rua, tá pronto para poder atender alguém, é importante. Porque aquele homem só voltou para casa dele, porque alguém estava lá no momento certo para poder fazer. Aí a filha pegou o telefone e falava, viu, meu pai voltou para casa. Foi o maior presente que nós tivemos no Natal, de todos os Natal, foi o presente do meu pai voltar para casa. Então eu falo assim, tem problemas? Tem um monte de gente aí que realmente é uma dificuldade hoje, mas nós temos casos hoje
que aconteceu nessa história, um monte de história, que a importância de alguém que levou um alimento, que levou uma coberta, que deu uma base, que ouviu alguém e que chegou um momento onde aconteceu. Eu falo que nós temos que estar pronto para as coisas, mas quem vai fazer tudo isso é Deus que faz o milagre nessa história, né? Então, a gente não tem que estar lá para ficar ouvindo, para vendo o resultado. Ah, pô, não tô vendo, os mesmos caras que a gente dá comida esse mês, voltamos aos mesmos caras. Viu? Não importa. Algum momento, alguma coisa vai acontecer. Isso, se você acredita que pode acontecer, acontece. Eu não vou contar mais histórias, senão nós vamos sair dessas histórias Não, hoje sim. a noite inteira. Eu dando um adendo no que você falou, é bom as pessoas escutarem essa história, conversar essas histórias. Inclusive, essa semana a gente estava conversando, aí eu estava com 2 amigos aqui, inclusive que ajudaram na ação, daquele morador de rua que fez uma ação, até a polícia militar ajudou, colocou Depois ele no voltou. ônibus lá, e aí ele voltou ainda e deu conheço ele, risada eu lá. conheço ele. E a gente eu até brinquei com os caras, falei, viu, vocês fizeram de volta para minha terra, e o cara foi e voltou de novo. E a justificativa dele de que aqui o pessoal é generoso. Entendeu? Então, você não pode tirar tudo com base nisso. Tem gente do bem que quer voltar para a família, que quer fazer as coisas, entendeu? Uma coisa que eu acho, até tirar uma dúvida com você. A Americana hoje tem um abrigo para moradores de rua? Tem. Hoje nós temos ali atrás do terminal, atrás do terminal ali a gente tem. Aham. Hoje é a partir das 5 horas da tarde, acho que é 5. Aquele que tinha na Praia Azul. Então, lá é o outro. Não tem mais na Praia Azul. Acabou? Nós temos uma na Praia dos Namorados. Ah. É assim, hoje a prefeitura, ela Porque ela tinha uma parte de Tinha. uma ONG, não era? Alguma era coisa uma assim? entidade que tem lá também, mas essa não tem mais. Não tem mais. Não. Nós temos uma hoje que quem cuida delas é os Guardiões da Imaculada. É o trabalho do Ricardo, que é um trabalho, eu vejo um trabalho dele, é um trabalho maravilhoso. É um cara que ama morador de rua, o ama trabalhar e o ama se doar. Ele, a esposa. Eles têm uma casa aqui, atrás do terminal, que onde é uma casa de passagem ali. Tipo, você chega às 5 horas da tarde, você pode ficar até às 7 da manhã. Pernoitado. Aí você toma banho, você janta ali. Só que você tem que ir embora depois e voltar na tarde. Isso tem um tempo também, não é? Você não pode ficar o tempo inteiro. Você tem alguns dias para poder ficar. Então tem umas regras. E você tem uma casa de acolhida lá na Praia dos Namorados hoje, que é também eles que cuidam. Outro dia nós fomos lá, né? Acho que já tem uns 20 e pouco lá. Umas 20 e poucas pessoas, de pessoas assim, mais idosa, que é mais doente, que eles cuidam lá, que também está vinculado à prefeitura, que é o trabalho da prefeitura. Tem uma casa também aqui, logo atrás aqui no terminal, que é para mulher só. Então tem. Então existe esse trabalho do acolhimento, da casa de passagem, da casa de acolhida, que hoje é cuidado pelo pessoal do Guardião da Imaculada. O que eu tenho conversado com assistente social, para a gente poder conversar e ver? Nesse período das 7 da manhã até as 5 da tarde, é o problema onde nós estamos tendo os problemas que os caras ficam na rua. Então, existe um programa do governo do estado, é federal, chama Centro Pop. É um espaço onde se tem um espaço onde, durante esse período, durante o dia, eles têm um lugar para poder ter uma psicóloga, ter um assistente social. Você tem gente para ajudar você na questão de documentação. Se tiver que trabalhar, você não tem um lugar para ficar, você pode deixar suas coisas lá e trabalhar, voltar e tudo. Então, é um trabalho de apoio para eles durante o dia, fazer salas você pode dar cursos para eles também, para poder aprender algumas coisas lá nesse espaço. Em Campinas tem, eu fui conhecer em Campinas, né? Então, assim, é um tempo que teria que ter para poder cuidar dessas pessoas e dar condição para elas poder fazer as coisas para ela também. Para não ficar durante o dia na rua, né? Mas a Americana tem hoje um trabalho. E uma outra coisa que eu estou tentando também conversar com o secretário, isso não é agora não. Secretário de Saúde. Saúde. Agora é outro. É o ambulatório de rua. Isso já tem uma conversa, já faz um pouco de tempo já. Ele falou que ano que vem a gente deve ter a Americana. O que é? Esse ambulatório de rua também é de um programa do governo federal, acho que é bancado por o governo federal, onde você tem um tipo de uma ambulância, um carro onde você tem um médico, uma enfermeira e um assistente social. Então você vai aos lugares onde porque tem gente
Você não acaba nem enxergando, tá no meio do mato usando droga o dia inteiro e dorme ali, vira à noite. E essas pessoas ficam doentes, elas precisam de atendimento. E às vezes esse atendimento e essa busca neles e tentar às vezes tirar eles dali, oferecer para eles outro tipo de trabalho, outro serviço, de buscar essas pessoas para sair daquela situação, esse trabalho faz. E ele é muito importante para isso, para você ter esse atendimento na questão de doença, de um monte de coisa. Vacina que tem que dar. Tem uns que estão doentes mesmo, de muita dor, de doença, um monte de... E você acaba fazendo um trabalho até de prevenção de muita coisa para não ter que ir para o hospital municipal. Nós tivemos casos, eu não sei se tem hoje, de pessoas que acabaram saindo da rua, foi internada por causa de doente, ficou 1, 2, 3 anos no hospital municipal. Sim. Por quê? Porque ele não tem pra onde ir. Não tem família, não tem mais pra onde ir, não tem onde voltar mais, acabou. Né? E esse ambulatório de rua, ele não é só pro cara da rua. Eu vou te dar um exemplo. Tem um senhor que a gente às vezes encontra num bairro aqui, eu não vou falar, mas ele tem algum problema mais, uma questão mais psicológica. Então ele anda pra rua, fica andando, às vezes tira a roupa, faz necessidade. Essa pessoa, nem para internar, é difícil, porque não tem uma família para poder fazer direcionar isso. Então, o ambulatório de rua pode ser chamado, fazer um primeiro procedimento, poder tentar direcionar, depois no segundo, até um momento onde fala assim, um médico dá um laudo, fala, viu, não pode mais ficar aqui, nós temos que internar ele. Nós temos que levar ele para um lugar onde poder tratar ele, cuidar dele dignamente e tirar daqui. Então é um trabalho assim bacana que tem. E isso daí também não é só morador de rua, pessoa de idade também é muito complicado essa situação também, né? De não ter o mínimo ali de cuidado, de dignidade. Eu tenho um exemplo uma vez, não pegando muito coisa, o Manezinho da praia ligou para mim. Manezinho. Ligou para mim uma vez e falou assim, Paulinho, poxa, tem uma senhora aqui assim, assado, cara. Família abandonou tudo, tá judiada, foi no municipal, não conseguiram resolver e tudo. A mulher tá morrendo das línguas, cara, e não sei o que tem e tudo. Não dá uma força pra nós. O que eu fiz? Liguei pro então amigo aí, né, capitão da Polícia Militar aqui. Liguei pra ele, falei a situação, o que ele fez? Foi com a viatura. A viatura foi lá, acionou o SAMU foi... A pessoa faleceu, mas faleceu dentro do hospital com dignidade. Sim. Entendeu? Sim. Pelo menos isso daí, entendeu? Sabe, Paulinho, aqui, nós paramos a casa, mas uma das coisas que a gente fazia ali, que as pessoas vêm falar, mas a gente dava um café da manhã, um banho e um almoço. Aí a gente fala assim, o que eu acreditava? O que eu acredito? O cara que toma um café da manhã, toma um banho, faz a barba, penteia o cabelo, passa um shampoo no cabelo, passa um desodorante, que isso tudo ele não tem na rua. Põe uma roupa limpa e ele olha no espelho, ele pode falar assim, hoje é o dia de eu mudar de vida. E a gente acreditava nisso. Sim. Por quê? Você traz dignidade para ele e dali pode ter saído gente que a gente nem sabe, que voltou a ter vida de novo por causa de um banho, que às vezes ele não tinha. Né? E nós dávamos ali para ele essa condição de tomar um banho. Agora, eu sei que a coisa é muito maior que tudo isso, né? Eu não estou defendendo nada sem falar, né? Não. A gente quer que tenha um olhar, tem que ter um olhar de misericórdia para essas pessoas, não tem jeito. E ainda mais quando a gente fala e comenta que, né, somos cristãos, né? Mas nós queremos que eles também tenham dignidade e tenham vida para ter vida. E para isso você tem que ter política pública, você tem que ter trabalho, um monte de coisa. E às vezes eu acho que falta muita coisa, não só aqui, estou falando americana, a nível geral. Tudo, entendeu? E a questão da droga é muito intensa nessa história, a bebida. Então, tinha um médico, ele passava aqui nessa avenida, quando a gente dava comigo. Tinha um médico que andava do outro lado da rua. Eu falo pra você que se a gente saísse agora, né, e ele passava do outro lado da rua, você sentiu o cheiro dele. E a história dele, veio uma história dele que na época, quem conseguia ter mais contato com ele era o pessoal da Toca. E eles descobriram que ele era um médico que perdeu a mãe e o filho num parto. A mãe não, a esposa e o filho no parto. Aí o cara surtou. O cara surtou, né? Aí você fala assim, pô, o cara podia até ter pensado tudo diferente, né? Falar, pô, daqui pra frente eu vou fazer mais assim para poder salvar vidas, né? Porque eu perdi, eu não quero que ninguém perca. Bom, o cara foi o contrário, né? E Ninguém sabe o que estava passando no momento.
Paulo, e a saúde mental nossa hoje, eu falo pra você que a sociedade nossa tá doente, cara. Sim. Né? Mas vamos lá, Sim. senão a Não, gente vai mas ficar calma aí, aqui. né? Não vai ser desse assunto ainda que eu tenho uma pergunta pra você. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Felipe, aí do grupo Sussuarana aí, dando boa noite pra nós aí. E pro Leco aí, pessoal do Sussuarana aí também, um grande projeto que eles têm em Santa Bárbara lá. Manda um abraço pra ele Bacana. também. Coronel Horácio falando aí, ó, cidades agradáveis são convidativas a moradores de rua. Tem muita gente que realmente necessita, mas existe muita gente ruim infiltrada. Sim, Enfrentar essa situação não é fácil, nem rende likes, mas dá para resolver. é isso aí. Entendeu? Diz aí o cara que entende da segurança pública aí e trabalhou de linha de frente com isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta meio que idiota para você, Não é idiota não. entendeu? Mas será que não teria como uma lei ou algum projeto para, não entenda mal, mas que nem existe às vezes nos presídios de reassociação das pessoas, de reabilitar, exemplo, catar esses moradores de rua com um projeto de reformar umas carteiras escolares municipais, ajudar em uniformes de costura, alguma coisa que ele possa render um dinheirinho para ele voltar a ter a dignidade dessa pessoa, um projeto municipal para isso. Ô Paulo, Que nem as cadeias, tem cadeias que fazem isso, fazem. Não estou comparando morador de rua com presidiário, porém, na questão de reintroduzir ele, porque ele precisa ser reintroduzido na sociedade. Sim. Porque ele, hoje, na situação que eles estão, a sociedade em si não reconhece. Entendeu? E uma pessoa que começa a fazer um trabalho, que tem o seu dinheirinho, que possa pagar uma pensão, que possa estar morando num local com dignidade, com o dinheirinho que ele está ganhando. Por quê? Porque é muito, vamos dizer que é praticamente impossível um empresário contratar um morador de rua. Pode ter exceções, mas é quase que impossível. Mas se o município abraçasse um projeto de reintroduzir esse pessoal através de um trabalho com reformas de carteiras ou corte e costura. eu vou te dar 2 exemplos que eu fui conhecer. Eu fui em Campinas conhecer um trabalho com pessoas em situação de rua lá. Esse lugar que tem em Campinas hoje, eles têm oficinas. Isso, oficinas. Então o cara ele dá o almoço para os moradores de rua. Vai todo mundo. Quem quiser almoçar, vai almoçar lá. Ele tem um lugar onde aqueles que querem dormir lá e ficar lá ficam, tomam banho, tudo existe. E junto deles, durante o dia, ele oferece oficinas para eles. Então tem oficina de internet, computação, elétrica, bom, várias oficinas que ele... Inclusive, hoje em dia, a mão de obra está escassa. Qual que era a grande dificuldade dele? Ele precisava de verba, de dinheiro para poder arrumar o cara para dar aula lá. Mas ele tinha porque ele tem uns parceiros lá e tal. Ele deu um exemplo pra gente que há uma semana antes da gente ir lá, 30 moradores de rua que fizeram o curso de elétrica foram contratados por uma empresa, uma construtora, para trabalhar numa obra. Entendeu? Ele falou, Leco, eu não sei se os 30 vão ficar, não vai. Mas se ficar 5, 6 dos 30 e trabalhar, para nós é uma vitória. Nós tiramos 5, 6 da rua e demos trabalho para ele. Isso que eu falo que o Centro Pop pode ser esse espaço durante o dia que tenha oficinas para poder oferecer para essas pessoas. É o que eu tô falando. É uma imensidão de gente da rua, mas alguns que você vai tirando aos poucos. Aí eu vou te dar um outro exemplo que eu fui para São Paulo. Fui em São Paulo conhecer o Pão do Povo de Rua. Esse cara que montou, que esse pão que ele, como é que fala? De cozinha, ele é o cara... Pão caseiro. Ele que fez isso daí tudo direitinho, do pão e tal. Em São Paulo, hoje esse Pão do Povo de Rua, esse cara que é o mentor de tudo, ele foi homenageado na ONU no passado. Ele fez um pãozinho. Para começar, o pão demora 5 dias para ficar ruim, para ficar duro. Por quê? Oi. Qual que era a ideia dele? O cara de rua vai pegar um pãozinho que você vai dar para ele, ele tem que deixar na bolsinha dele lá, pelo menos por 4, 5 dias, porque ele não come naquela hora.
cara usa droga, tudo lá. Então ele já fez um pão. E esse pão, ele mistura com chocolate, se eu não me engano, que você não precisa ter mistura nesse pão, né? Porque você já tem um sabor. E o pão tem nutrientes que um pãozinho daquele, ele consegue passar o dia. O cara tem coisa para se sustentar. Mas aí uma das coisas que o cara desenvolveu nessa técnica aí na parte de cozinha. Só que hoje, lá onde ele tá, ele montou uma padaria em São Paulo, uma panificadora lá, que lá dentro trabalham lá hoje, eu não sei números, mas 12 caras que estavam na rua, que eles deu emprego para esses caras. Hoje esses pãozinhos, quem faz são esses caras que estão lá hoje. E eles dão curso de padeiro, esse tipo na parte de cozinha, faz bolo, pão. Então ele tem uma cozinha lá hoje em São Paulo, uma coisa, os cursos deles, quem banca é a prefeitura, que dá uma bolsa para cada cara que vai fazer um curso. E não é um curso de uma semana, né? É um curso de um ano. Então o cara recebe lá R$1.000 e poucos por mês, para ele ter um lugar para ele morar. Ele não pode usar droga, nada, ele vai ter que todos os dias ir lá no curso. E depois desse curso, que ele acabar o curso, ele já está formado como um padeiro. Tudo. Ele falou que os caras que saem dali, que vão até o fim, tem emprego garantido. Porque a falta de pessoas para trabalhar no hoje padeiro, mão de obra. Tem. Hoje você vê, ó, vamos lá. Você vê mercado na cidade não conseguindo fechar quadro de serviço. Eu tenho 3, 4 patrocinadores meus aqui que trabalham com marcenaria, com vidraçaria, não tem mão de obra. Então, aí que se você tem umas oficinas voltadas, um exemplo, a marcenaria. Tá? Isso daí é um projeto que poderia Você traz algumas, não são todos, mas tem 3, 4 que estão aí que, mas é o que eu falo, é aquilo que a gente fala, que de 50, se salvar 2, tá bom. Aí você tem que envolver o poder público para poder ajudar. Fazer uma parceria... Uma parceria privada para poder te investir. E outro, o cara saiu dali, daqui a pouco o cara já vai para uma empresa que tá precisando, ele tá precisando de mão de obra. Ô Paulo, eu falo pra você que tem muita coisa, falta vontade. Eu também acho. Entendeu? Esse que eu fui em São Paulo do Pão do Povo de Rua, puta de um trabalho. Nós fomos lá, nós saímos encantados de lá também. É o que eu falo pra você. Resolver problema é BO. Ninguém quer. Só que a hora que você resolve, todo mundo vem na foto. Então, assim, eu sei das dificuldades que existem, né? Que um monte de coisa. Mas não tô falando só de prefeitura, não, de poder resolver. Tudo, num geral, falta vontade de pessoas que acreditem, né? E que realmente vão dar o tempo para isso. Agora, é aquilo, né? Às vezes as pessoas querem muito resultado muito rápido e precisamos ter um resultado. Não vai. Vai ser devagar. Vai ser aos poucos. Mas cada um que sai é uma grande vitória diante de um monte de coisa, né? Então, assim... Porque, olha, vamos pensar. Se pega um poder, uma parceria pública-privada aí, uma confecção que hoje em dia a gente vê também, que é uma área que está sumindo bastante da região. Mas, quantas escolas municipais infantis tem em Americana? Sim. Que esses moradores de ruas entrassem para confeccionar os uniformes dessas escolas. Quanto a prefeitura não economizaria? Quanto que não giraria isso daí? E daria dignidade, por quê? Porque a pessoa não vai ficar só ali. Ela vai dar ali um período para ela aprender a fazer o trabalho, ter uma dignidade e poder sair para trabalhar numa empresa. Sim. Um carpinteiro. Agora, você precisa de dinheiro, né? Pedreiro, precisa de investimento, precisa de tempo. Precisa de um deputado olhar, porque o que mais tem é emenda também, analisar um projeto bacana e botar em prática. Tudo isso depende de verba, precisa de dinheiro, de tempo, de espaço. Você tem que contratar profissional. Então, assim, eu sei da dificuldade que existe em tudo isso. Mas dá para resolver. Mas a gente pode aos poucos. Eu tenho exemplo. Eu fui em São Campinas, eu vi exemplo. Eu fui em São Paulo, nós vimos exemplo. Entendeu? Então, é possível? É possível. Sim. Agora, precisa... E pegando a sua deixa, deixa eu mandar um abraço aqui para Silvia Helena, dando uma boa noite para nós aí. Aproveitando a deixa que você falou dos exemplos aí, eu ouvi esse tempo aí que você montou uma lei do centro cívico, virar municipal de vez? Na verdade, Paulinho, não foi, eu não tenho uma lei que é minha, né? O que aconteceu foi assim, eu vou te contar mais ou menos como é que foi o processo na questão do centro cívico. Eu,
quando eu trouxe para cá um programa do governo do estado, que era para reforma do piso de ginásio. Eu trouxe para poder reformar o ginásio do centro cívico, onde tem um handball lá embaixo. E quando eu trouxe para poder fazer, que o Vinícius Zerbeto, que cuida disso aí na prefeitura e cuida muito bem dessa parte de convênios, né? Eu sei que o Vinícius, a gente sempre dá os parabéns pelo trabalho dele. O Vinícius virou e falou assim, Leco, não pode. Ele olhou tudo, foi lá, procurou e falou, não pode, cara. Mas como não pode? Não pode porque o centro cívico, uma grande área do centro cívico é do governo do estado. E nós não podemos trazer projeto do estado para o estado. Você tem que ser do estado para o município. Você não pode trazer verba do... Eu falei, mas como que não pode? O que o centro cívico é da onde? Ele falou, não. Aí ele começou a puxar. Ela falou, 31 mil metros dos 50 mil metros do centro cívico era do governo do estado. Eu falei, não é possível, cara. Quem que sabe disso? E a prefeitura sabia? Tem muita gente que não sabia. Mas vamos lá. Eu falei, mas e aí? Eu falei, não. Aí acabei pegando esse projeto, nós direcionamos lá em cima pro Luiz Meneghel. Quem? Luiz Meneghel lá em cima, o ginásio lá. Ah, sim. Aí lá fez tudo, a quadra, trocou o piso, fez as coisas. E lá encaixava direitinho o tamanho da quadra pro projeto. Então encaixou, legal, vamos botar lá, ficou bacana lá. A prefeitura acabou fazendo a parte de fora que ficou bacana lá, a quadra, todas as coisas. Então, uma coisa ajudou a outra. Mas o centro cívico ficou sem. Aí nós fomos começar a entender, porque eu não sei, eu não lembro detalhes de número, mas faz muito tempo atrás o governo do estado, na verdade o município nosso, ele doou essa área para o governo do estado, para que ele pudesse fazer o centro cívico, o ginásio, o campo, pudesse construir para a Americana. Então doou essa área de 31 mil metros para o estado para ele poder fazer. E isso ficou. Depois passou muito, e daí veio os prefeitos, aí houve uma concessão para a cidade americana para poder cuidar disso aí, que vai ainda até 2033 essa concessão. Aí o que eu fiz? Eu falei, pô, não é nosso, é uma coisa que todo mundo, se falar para todo mundo do centro cívico, ele fala, não é nosso. O que eu fiz? Eu fiz uma moção de apelo ao governo do estado para que ele devolvesse para a gente a área do centro cívico. Por quê? Porque é uma coisa que a Americana sente um orgulho de ter o centro cívico como... o centro cívico nosso hoje, um complexo esportivo, é um dos maiores da região, de São Paulo, que for. E pro estado não muda nada. Não muda nada, até porque hoje a prefeitura banca tudo lá. Não tem um centavo do estado, nunca teve. O estado sempre construiu lá e depois a prefeitura assumiu. Aí eu falei, vamos fazer uma moção de apelo pro governo do estado. Vamos ver, quem sabe. Aí ele falou, nem adianta fazer. Esquece. Isso aí ia chegar, bater e nego. Passou um mês, cara. Veio uma resposta pra gente na Câmara. Uma resposta de que interessaria o governo do estado ter interesse em devolver a área pra Americana. A hora que nós vimos aquela cara, falamos, não acredito, cara. Depois de um mês, cara. Pô. Aí nós pegamos a carta, né? O ofício deles lá, levamos pro prefeito, chegamos pro prefeito, né? Pro Chico, falou, olha, tá aqui, ó. Os caras se interessam em devolver a área pra gente. A partir de agora, o processo é com vocês. Prefeitura. Aí, é lógico, o prefeito, o Chico abraçou, já movimentou tudo lá, passou para quem que eram os responsáveis, aí fizeram um levantamento tudo do centro cívico, de tudo que tem lá dentro, do que faz, as quadras, ginásio, handball, ginástica olímpica lá que tem lá, tênis, campo, tênis de mesa, fizeram foi feito um caderno lá e apresentou tudo isso para o governo do estado. Falou, olha aqui o centro cívico aqui que nós cuidamos. E os caras se encantaram lá. Falou, pô, realmente... Até pedir verba agora. Um puta no trabalho que a prefeitura faz lá. E aí veio então do governo falando, viu, então começa a fazer os procedimentos aí, veja o que tem que fazer para a gente poder devolver para vocês. Foi aí que a prefeitura então teve que fazer então um projeto passando para a Câmara, para a gente autorizar o governo a devolver a área para a gente. Então foi isso que agora aconteceu. A segunda votação foi antes de ontem, na terça-feira. Nós passamos por segunda votação, autorizando a prefeitura a receber de volta essa área do centro cívico para que fique para a gente e seja de Americana. Então agora acho que o procedimento agora depois desse projeto aí, agora eles correrem com a papelada para apresentar lá para o governo do estado,
para ir agora a parte política também lá do prefeito, para conversar lá, para poder decretar então essa devolução aí e o centro cívico realmente daí ficar para Americana mesmo aí, que é um orgulho para a gente lá. E aí a gente vai ter a condição de buscar emendas parlamentares aí em São Paulo, de deputado, o programa do governo do estado, para investir no centro cívico. Até hoje, quem investe é a prefeitura e é a parceria privada que ajuda lá com tinta, com isso, né? Então agora, se a gente conseguir verbas do governo, pô, nós podemos fazer muita coisa, reforma às vezes precisa reforma de telhado, reformar alguma coisa, reformar quadra, fazer isso, investir lá dentro. Então, assim, nós ficamos surpresos, contentes, né, de saber que a gente pode ter um centro cívico aí 100% de Americana de novo e trazer benefícios para Americana. Não, bacana. E Leco, fala para mim uma coisa. A gente conhece o Leco, vê, muita gente associava o Leco ainda com o trabalho, até a gente escutou esses dias atrás aí, conversar, o Leco era o cara que tomava conta do morador de rua, que não sei o que tem e tudo. Mas hoje a gente vê você se destacando muito à frente da causa autista. Como que você se envolveu? Como que apareceu isso para você? Vamos lá. Tudo o que aconteceu, a gente vai comentar algumas coisas, foi tudo muito assim, Paulo, muito natural, tá? Eu sempre fiz questão de que as coisas acontecessem naturalmente. Não usando a causa e nem forçando nada, falar assim, não. As coisas viessem acontecendo com a gente, buscando as coisas naturalmente e mostrando que a gente realmente quer de verdade ajudar as pessoas. Começou quando eu entrei para vereador, né, na outra legislatura, e até o Jair que está aqui me levou para conhecer a Tempo de Viver. A Tempo de Viver é uma escola para autista da Prefeitura Americana. Ali é Gramado, né? Ali tá perto da Avenida da Amizade. Ali... Eu fui conhecer lá, eu vou falar para você. É de chocar. O negócio ali, o trabalho que eles fazem ali é... Aí, Paulinho, um dia eu cheguei lá com ele, fomos lá conversar com a diretora, era época da Covid. Fomos lá para conhecer. Aí eu tô sentado lá, daqui a pouco chega uma mãe para conversar com a professora, porque ela precisou ir lá resolver alguma coisa. E ela falou, meu filho veio junto, não tem jeito. Mesmo estando na época de Covid, ele não tem. Na hora que fala em Tempo de Viver, ele adora lá. Então, Só que aquele menino era um menino 2 vezes maior que a mãe. E aquele menino, enquanto nós ficamos ali sentados, ele corria do portão da Tempo de Viver até lá no fundo, gritando e voltando, gritando e voltando. E a mãe conversando com a professora. Aí a hora que eu tava lá, acabou, conversamos, tudo, eu cheguei pro Jair e falei, Jair, o que é? Eu não tinha contato nenhum com autista, nem nada. Eu falei, é assim, cara? Ele falou, é assim, a dificuldade, esse aqui é um exemplo da dificuldade que a família tem. Então, eu falei pra mim, se eu sair daqui e não fizer nada porque eu vi agora, eu largo meu mandato, eu vou embora, eu largo tudo. Porque eu não posso, o que eu vi agora, eu fechar meus olhos porque eu vi. Isso que você falou é uma coisa importante, até esses tempos deu um bafafá na internet, na coisa que o Marcos Mion falou, né? Não sei se você chegou a ver. Não, eu não vi. Que parece que tinha pena da família que não tinha um autista na família. Só que aí várias mães veio e falou assim, viu? Para quem tem dinheiro e para quem tem as coisas é fácil. Acho que ele falou, tem pena, tenho dó de quem não tem um filho autista. Coisa mais ou menos assim que ele falou. Entendeu? Só que eu vi várias mães falando na internet, é uma realidade, e eu fui lá, entendeu? Para quem tem dinheiro, bastante dinheiro, tem uma rede de apoio, tem uma coisa, é muito fácil. Mas para aquela mãe mortal que vive o dia a dia, não é fácil. Não é fácil. E foi a partir daí que eu comecei a falar, eu preciso ajudar. E eu quero ajudar. A ideia do centro de referência, nós estamos agora no finalmente daqueles projetos que eu passei para você outra vez, da elétrica e tal, está acabando agora. Para a gente apresentar para o governo, para ele liberar, começar a fazer as licitações, começar a andar. A ideia do centro de referência foi a partir do Tempo de Viver. Na verdade, é a Tempo de Viver que a gente está querendo fazer com que se torne o centro de referência.
Porque uma vez eu trouxe 100 mil reais de uma emenda de um parlamentar para cá, para Tempo de Viver. Chegou lá, não pôde fazer, não pôde usar, porque ela vinha para obra. E lá é alugado. Sim. Então lá é alugado, lá tem a questão do tamanho, do espaço, ela não consegue Bem ampliar. precário lá. Ela assim, é um trabalho maravilhoso. Quem tá ali não quer sair. Sim. Porque é um cuidado especial que aquelas professoras têm, aquelas pessoas que cuidam de lá. Meu, maravilhoso. Só que a questão do espaço, o que que é? Aí qual foi a ideia? Vamos construir uma Tempo de Viver. Só que é um centro de referência, onde hoje lá é só educação. A gente quer trazer junto a educação e a saúde junto. Porque lá é só educação. Nós podemos trazer a saúde junto, com terapias, um lugar onde tenha Tempo de Viver, com terapia, com educação, com tudo junto. Essa foi a ideia, que é a ideia de fazer com que a Tempo de Viver se torne lá no centro de referência, né? Então foi isso. E a partir daí, começam a surgir as coisas. Aí a gente começa a conhecer um pouco que existe o cordão de girassol, que você identifica o autista. Você começa a ver que existem leis de vaga preferencial para autismo. Você tem direito à fila. Hoje não é mais preferencial, hoje eu já lembro o nome aqui para você. Então, prioritário? Prioritário deve ser. Ele tem prioridade. Ele tem prioridade, não é mais preferencial, ele tem prioridade. Então você começa aí algumas coisas, a carteirinha de identificação. Aí nós fomos atrás da prefeitura para poder facilitar o mais rápido possível e poder liberar. Hoje lá em cima, lá na rodoviária, onde tira o cartão de motorista, o cartão de idoso. Tudo, hoje você também pega lá a carteirinha pro autismo. Mas lógico, tem que ter o laudo, você tem que ter todos os trâmites. Mas hoje foi um incentivo nosso também para ter, então vamos correr atrás para poder ter, para as famílias ter. E eu ouço muita gente, eu não faço as coisas com autismo, que eu falar, eu quero fazer isso para... Não, a gente ouve família, a gente tem gente que muita gente foi lá na Câmara conversar, mãe. Eu fui para o Rio de Janeiro para conhecer um projeto, quando o primeiro centro de referência que tinha lá, da Berenice Piana, que é começou todo o processo hoje aí de poder trabalhar em favor dos autismos. Eu fui para Campinas conhecer um centro de referência lá, que é a Tiquira. É um belo de um exemplo, abriu as portas para nós e abriu tudo. Olha como vocês podem construir, tá? Qual é o tamanho da sala que tem que ter? Qual que é o tamanho do espaço? Quantas seria legal para isso? Quantos atendimentos? Onde pode ser a janela? Onde pode ser... Como ela já faz muitos anos que está lá, essa pessoa lá, a Cris, que é a dona hoje da Tiquira, ela abriu as portas pra gente. Levei secretário de saúde, de educação, convênio, tudo para conversar com ela, conhecer esse Campinas. Nós fomos lá conhecer, entender o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Então, eu nunca fiz nada, falei, eu tô fazendo, eu quero, porque assim, não. Nós fomos entender. E sentindo que realmente foi aumentando aos poucos essa questão, né? Vindo mais diagnóstico, a questão do autismo cresceu demais, né? Muitas crianças com autismo, o diagnóstico ajudou muito, até porque nós não tínhamos há muito tempo. Então, isso tudo começou a crescer. E, infelizmente, no geral, quando a gente fala em escola, em atendimento, é muito precário ainda, né? Nós não conseguimos atender todo mundo do jeito que tem que ser, né? Hoje você tem que estar preparado para tudo isso aí. E nós não estamos. Então falta um pouco ali. Nós temos aqui alguns lugares que são maravilhosos de atendimento, né? Hoje nós temos uma PAI que ela é maravilhosa, ela faz um belo de um atendimento. Nós temos algumas clínicas aqui também hoje que fazem um puta de um trabalho bacana, né? Então, existe hoje, mas falta muita coisa ainda. Quando você fala lá, o cara que não entendeu realmente as que estão numa situação ainda, não sabe nem para onde vai. E aí vai para a escola não quer, né? Manda embora, não quer lá porque atrapalha, ou porque não tem condição de poder... Não estão preparados para isso. Não estão. Né? E não dá para você também julgar e condenar todo mundo que não está preparado, porque foi muito rápido. E uma coisa, você que está na área, tá no meio do processo, não há muita falta de laudo, ou muitas pessoas que às vezes estão achando que a criança tem e não tem também, tem pessoas, como se diz, se aproveitam às vezes disso daí. Tem bastante, não tem? Tem também, Paulo. A gente vê, a gente sabe, ouve história, né? De que tem
Hoje, tanto é que aos pouquinhos estão se fazendo, tipo assim, tomando um cuidado maior de poder dar um laudo, né? Porque hoje em dia Pra- você vê, tem pessoa que viveu 40, 50 anos aí, como eu disse, normal, agora eu sou autista, agora eu preciso disso, eu tem. tenho isso, mas a pessoa viveu a vida inteira normal. Existe isso Existe aí, muito existe disso isso também, aí né? também, né? E eu tive um podcast aqui, antes, deixa eu mandar um abraço pra minha sogra aqui, que tá assistindo a Vânia, e a esposa tá aqui, a Ana também, ó. Ah, tá aí. Tá aqui, ó, Ana, ó. A sua encomenda, minha esposa já tá quase terminando, hein? Tá ali já nos 45 do segundo tempo já também, viu? Fica tranquilo aí que logo, logo já chega. A gente tava falando, os laudos tem, principalmente para criança, tem que ser um neuropediatra Pediatra. para fazer os laudos, né? E no poder público é muito difícil você conseguir a formação do neuropediatra, né? Então, isso atrapalha um pouco também. Sim. Eu falo para você, porque a gente ajuda em algumas entidades aí, e tem crianças lá que tem tudo sintomas de autismo, porém não é laudada. É. Não consegue ser um laudo para ela. E tem, em contrapartida, crianças também que é o jeito dela. Muitas coisas, até eu tive uma entrevista aqui com um pediatra falando a questão muito de tela, dessas coisas para criança, que faz ela perder um pouco aquele contato físico, aquele contato no olhar, e as pessoas já rotulam ela como autista. Você já teve gente aqui sentada aqui que eu sei também, do pessoal do Gruma, Sim, que são assim um exemplaço de falar assim, viu? Pergunta, elas têm toda essa visão, esse entendimento né, do laudo, de não ter como é, tudo, né? Então, assim, a gente acompanha elas também, até dar aqui os parabéns a eles, aí, a Karine e todo o grupo do Gruma, Sim. que faz um belo de um trabalho, né? Mas elas têm essa, de poder falar mais sobre tudo isso daí, que realmente hoje se tornou um grande desafio, né, para nós. eu estava conversando no podcast com o Leandro Raffer, Também ele está também muito envolvido que na veio questão, aqui, Então, entendeu? Ele explicou um pouco as coisas, inclusive, voltando para esse assunto, e é uma coisa bacana para você, principalmente que está nessa parte, nós fomos lá no comando da Polícia Militar, conversar com o Coronel Zequeto. E muitos policiais não têm a mínima ideia de como fazer uma abordagem ao autismo. E não é só Entendeu? os policiais, né? Que a gente E tá falando. aquilo que a gente conversou lá, que antigamente se falasse, tratava-se como louco ou esquizofrênico. Então, mas em todas as áreas hoje, nós não temos preparação em nada. E tava lá, e o Leandro tava falando uma palestra que tava lá, que foi muito importante, às vezes, até se você quiser uma porta, a gente pode tá conversando lá dentro. Que o bacana é o quê? Às vezes, um giroflexo, um highlight, uma sirene da polícia pode desencadear uma coisa muito grave no estado do autista. Nós aprovamos agora, semana passada, uma outra lei minha. Foi essa semana passada. Agora o Chico vai ter que sancionar, né? Nós não temos a data, mas aprovamos foi feita uma votação, veio um veto de inconstitucionalidade de alguma coisa, nós arrumamos e agora foi aprovado de novo. Então, nós não temos data, mas as escolas elas vão ter que trocar o sinal sonoro dela agora. Vai ter música e um sinal de luz. Por quê? A luz por causa do deficiente auditivo. Sim. Mas o sinal sonoro, por causa de autista, de outras crianças também, ou adultos que se incomodam. Então, as escolas vão ter um tempo, isso quem vai definir agora é a prefeitura, né? Sim. Que vai definir, mas ela vai ter um tempo para que todas as escolas nossas aqui na cidade, as particulares, as públicas, elas mudem o sinal sonoro da escola. Para poder, isso que você está falando do barulho da... E nós fomos no Paulo Freire, né? Conhecer. Aqui em Americana. Lá no Parque Novo Mundo, sei onde é. Nós fomos lá conhecer. É legal se uma hora lá quiser ir conhecer. Lá hoje, a escola é música. Olha que bacana. Você precisa ver que bacana, cara. As próprias crianças, até assim, parece que traz mais um pouco de alegria. Né? E a diretora lá, o dia que nós fomos lá, ela mostrou pra gente como que é. E eles usam até temas, que nem agora, essa época, estão usando músicas de Natal.
Olha, que bacana. Para dar um intervalo, a aula, tudo. Então, e eu conversei outro dia com o vereador também, eu tava conversando com o Jean, e o Jean falou assim, ó, Leco, ele é ali do Sim. Parque Novo. Eu falei, Leco, você sabe que até o entorno da escola, o pessoal que mora lá, ficou feliz da vida quando foi a música, porque eles se incomodavam também com o barulho da campainha. Daquela campainha estridente, aquele Sim. barulho né? E a partir da hora que mudou, eles começaram a elogiar a escola também pela mudança. Então você vê como é importante algumas coisas, e é uma lei que foi aprovada agora, uma lei que é da minha autoria lá, foi aprovada agora essa semana passada. Agora vamos ver com o prefeito para ele sancionar, fazer o decreto tudo certinho, para poder ver a data que começa, quando começa a valer. Eles que vão definir, a gente mudou isso aí até no projeto para não ter problema em constitucionalidade, né? Sim. Mas nós vamos ter as escolas aqui com música e com a luz, né? Também para poder. Então vai ser bem legal. Também está dentro dessa pauta do autismo que eu falo pra você E aí você vê uma coisa simples que pode mudar a vida dos outros, né? Sim. Não só a pessoa com autismo, como os próprios vizinhos ali que se incomodavam com o barulho, né? Ela envolve toda a comunidade, né? Envolve toda a comunidade, né? Então é isso. Eu acho assim, a questão hoje que nós estamos falando do autismo, nós temos uma graça de poder estar num lugar onde nós temos condição de começar a mexer e fazer muita coisa com relação a isso. Você imagina aqueles lugares tão longe das capitais, uns lugares mais distantes. O que pode ser feito lá, cara? É tão difícil. Você vê, uma outra coisa que ficou bacana, o núcleo de especialidade. O núcleo de especialidade de hoje, ele está fazendo um trabalho já em relação ao atendimento aos autistas. Inclusive, eu sou do Lucas, né? O Luquinha que veio aqui, né? Um dia eu cheguei pro Luquinha, vamos ver se a gente faz junto lá uma sala sensorial quando for construir o núcleo. Aí o Luquinha na hora, vamos embora. Mas nós não saímos também, nós fomos para Bauru, nós fomos para Campinas, nós fomos para São Paulo, no aeroporto de Congonhas, conhecer que lá tem uma sala grande lá. E nós fomos conhecer as salas para entender o que era, para depois vir aqui e oferecer aqui para fazer. Aí nós pegamos as impositivas nossas, cada um deu uma parte e construiu lá uma sala hoje lá. Então assim, demonstra tudo isso o interesse do próprio poder público, das pessoas, dessa questão da inclusão, né? Nós estamos enxergando, nós estamos querendo ajudar, nós estamos querendo fazer, né? Então é isso, eu acho que aos pouquinhos nós vamos conseguindo construir tudo isso, né? Então é aos poucos ainda, nós temos um desafio muito grande ainda, né? Sim. E fala para mim uma coisa, particularmente que eu, Paulo, acho muito bacana da sua parte, é que você não se intitula como pai da criança. Nem um pouco. Entendeu? Você acabou de falar do Gruma, que são as famílias, as mães, né, das crianças autistas, todos. Você é apenas a voz delas perante o poder público. Entendeu? É que nem eu sempre falei na época, falei assim, eu gosto dos animais, mas eu não sou da causa animal. Não adianta. Eu sou uma pessoa que se pegasse, eu quero ajudar a causa animal, mas eu não sou o cara da causa animal. O Leco não é o cara do autismo, não. Ele tá aqui para ser a voz perante o poder público para ter uma representação. Ô Paulo, daqui a pouco eu vou embora, cara. Sim. Daqui a pouco eu não tô mais nem na política, nada, eu vou embora, vou continuar minha vida. Só que o autista, a família, ela vai continuar. Então nós precisamos fazer tudo o que for necessário e poder fazer no período que nós estamos aqui para poder ajudar. Então não tem nada, eu sempre falo, você pode pegar na minha... O autismo, ele é muito, 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 muito maior do que todos nós juntos. Então nós precisamos juntar força, juntar tudo que a gente pode para poder ajudar. E daqui a pouco eu vou embora, alguém vai vir depois na sequência, vai continuar o trabalho. E a gente está falando do autismo, é uma pessoa que é autista, ela é a vida inteira, né? Sim. A vida inteira a gente vai embora daqui a pouco, né? Então, realmente, eu tô para ajudar, né? Se eu puder ajudar, se atrapalhar eu não vou, mas se eu puder ajudar, você pode contar com a gente que a gente vai estar ajudando. Sim. E voltando um pouco no tema, essas semanas aqui teve uns bochichos na internet, essas coisas aí. Eu particularmente penso que na política é totalmente diferente de religião. A religião, cada um tem sua crença. Sim. Na política, você tem que saber caminhar sobre a política.
Você tem que saber conversar. Até uma coisa que eu coloquei aqui como uma definição de política, que a política é a forma como as pessoas ou grupos tomam decisões para organizar e administrar a sociedade. Então, a gente tem que pensar na política num macro maior. Sim. Não eu contra você ou esquerda contra a direita. A gente tem que pensar num bom senso, é a minha opinião em visão de política, Sim. tá? Política, você tem que escutar o que a direita tem, o que a esquerda tem e absorver o que há de melhor, entendeu? Muitas vezes, muitas pessoas falam, às vezes criticam eu também, que eu também não devo nada para ninguém, tá? Vou ser bem sincero para você, mas que nem fala assim, você concorda com algumas falas da professora Juliana na Câmara? Eu concordo. Eu concordo, às vezes tem um pouco de excesso? Tem, entendeu? Porque aí ela já vai um pouco mais pro extremismo. É a mesma coisa de um discurso de um cara de direita, que é mais bolsonarista, que pega. Mas falar que eu discordo de tudo que a professora Juliana fala, não. Que tudo que o Lucas Leoncini fala, não. Que tudo que algum outro vereador fala, não. A gente tem que absorver o que é bom para um grupo maior de pessoas. A gente tem que parar um pouco de olhar para o nosso umbigo. Opinião minha na política, tá? E eu vi que você foi criticado algumas coisas aí, por tá fazendo papel de deputado, ou não tá, que não sei o que tem, que não foi buscar coisa para Americana, que fez isso ou aquilo. Cada um tem sua opinião, eu respeito a opinião de cada um, por isso que a gente vive numa democracia, entendeu? Porém, eu acho que se a Americana precisar do recurso, Campinas não vai se negar. Se Limeira precisar do recurso, Campinas não vai se negar de ajudar. Entendeu? Então, eu penso uma coisa, se eu como vereador, ou eu como deputado, ou eu como empresário, ou pessoa física, tem um lugar que possa resolver o câncer, porque eu não vou tentar buscar ajuda para isso. Sim. Eu vou falar aqui qual que foi todo esse processo aqui que eu tive em Brasília semana retrasada. Há um período atrás aí, o vereador de Campinas, o Eduardo Magoga, ele abraçou a questão da Unicamp, que houve uma explanação lá, e a Unicamp precisando de uma ajuda para construir lá um laboratório avançado para poder ajudar na questão de medicamentos e possíveis novas terapias para a questão do autismo. E isso incomodou ele e ele se movimentou. Aí foi chegado na deputada a Renata Abreu, deputada federal, que é do Podemos, que está no nosso partido. A Renata abraçou e formou-se uma comissão. Eu aqui, o Magoga, o Emílio de Rio Claro, os 3 vereadores, a Renata. A doutora Kathleen, que é cientista da Unicamp, o outro doutor, ele é o Ítalo, e a fonoaudióloga Luciane. O Ítalo também é pesquisador da Unicamp e a fonoaudióloga a Luciane. Foi formada uma comissão, eu fui para Campinas conhecer na Unicamp, já existe o laboratório, os estudos em relação ao autismo, mas ele é muito limitado. Dali sai cientista, dali pesquisador, vai embora para os Estados Unidos, continuar as pesquisas e lá fica o que começou aqui, fica lá e não volta mais. Isso faz com que as indústrias farmacêuticas de lá abracem, fazem remédio, medicação e para nós isso para voltar vai demorar uma década. E valor lá em cima. E aí lá eles acabam pegando. O que foi feito um apelo? Precisa-se de 10 milhões para poder investir nesse centro de pesquisas avançado com tecnologia para a Unicamp. Para quê? Para se achar novos medicamentos e novas terapias. E eu fui escolhido para estar junto nessa comissão. Pô, você fala assim, você está falando de uma coisa que não é pontualzinho. Nós estamos falando de uma coisa que pode vir medicamento, terapia, para ajudar as pessoas no mundo inteiro. No mundo.
Em Americana, em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Pode-se descobrir medicamentos aqui que vai ajudar as pessoas do autismo no mundo inteiro, cara. Aí, fui em Campinas conhecer na Unicamp, fomos lá. Foi marcada uma reunião para ir numa secretaria em Brasília. Eu não lembro agora os detalhes da qual que é. Fomos lá ser atendido por um ministro lá em Brasília. Fomos atendidos, pedimos tudo lá, tal, os 10 milhões, falou que ia ver tudo, mas a coisa não andou. Foi feita uma reunião em São Paulo, também com o secretário ligado a essa questão de tecnologia para poder, dentro dessa área. Eu não pude ir nessa reunião porque tinha sessão aqui americana. Eu não podia faltar. Eu falei, eu não vou, vocês vão, eu não vou. Aí eles foram e também pediram, mas tipo assim, a coisa foi caminhando. E aí agora fomos convidados para ir para Brasília, para sentar junto com o Alckmin, que é o vice-presidente, para pedir esses 10 milhões para que possa vir para a Unicamp, para que a Unicamp faça esse trabalho para os pesquisadores não ir embora mais do país, para que eles fiquem aqui. Só um exemplo, uma pesquisa que eles fazem lá, de um material lá, que demora são 8 dias, acho que é 8 dias, 10 dias, 2 semanas, para poder você sair o resultado, eles fazem em minutos o que eles querem. Em poucos minutos sai o resultado, coisa que demora 2 semanas. Isso tem nos Estados Unidos hoje, está tudo avançado. E nós precisamos de 10 milhões para poder fazer esse laboratório em Campinas, que já existe o trabalho, já tem coisa andando, mas precisa melhorar. Você precisa fazer esse laboratório igual está nos Estados Unidos, para ninguém ir para lá e você ficar aqui. Então nós fomos convidados. Foi até convidado em cima da hora, foi muito em cima da hora a coisa, me convidaram. Na verdade, assim, você marca uma reunião em Brasília, você precisa ter certeza que vai ter. Sim. Porque senão você marca, compra uma passagem de avião antecipado, daqui a pouco fala, viu, a reunião foi cancelada. Já aconteceu. E acontece. Aí marcou na sexta-feira, ligaram para mim e falou, ó, temos que ir para Brasília, vai você, os 2 vereadores, o Magoga, o Emílio, a deputada vai estar lá, os cientistas, a doutora Kathleen não foi porque não podia ir, aí foi o Ítalo, que é o outro pesquisador, e a Luciana. Nós vamos estar junto com o vice-presidente, nós vamos pedir para ele, porque a Renata conseguiu a agenda com ele, e ele aceitou uma agenda para a gente poder conversar sobre isso. E aí nós saímos depois da sessão da terça-feira, pegamos o carro daqui 10 horas da noite. Loucura, hein? Falei, era na quarta-feira a reunião, às 4 horas da tarde. Falei, pra gente comprar uma passagem de avião pra mim ir e de manhã voltar à noite, já tava custando quase 5 mil reais. Eu falei, eu não vou pedir 5 mil reais pra mim poder ir uma passagem pra mim ir pra lá, não vou. Então eu vou fazer o seguinte, peguei o Jair, falei, vamos de carro. Aí, vamos dividir pra dirigir aí. Vamos dividir. Até eu tenho um requerimento na Câmara agora para aprovar, que eu pedi um reembolso para a Câmara de gasolina, pedágio e alimentação, que vai dar R$ 1.200. Entre tudo. O resto eu paguei. O hotel, nós pagamos hotel, o meu carro, fomos de carro, as outras coisas. Quer dizer, na verdade, pelo menos esses 1.200 para ajudar a gente. Tem o pedágio, tem as coisas. E também, se não reembolsar, não vai matar você, né? Não, mas eu acho que é justo Sim. A gente ter. Uma passagem custava 5 mil. Eu falei, eu não quero, né? Aí pegamos isso aqui, viajamos a noite inteira, né? Chegamos lá de manhã, fomos para um hotelzinho lá, tomamos banho e tal, fomos na reunião. Foi uma receptividade muito boa, até porque foi já chamado uma pessoa ou outro para poder direcionar. Já ia ter reunião essa semana passada lá, para poder sobreviver. Nós saímos lá animados de que pode vir esses 10 milhões para a Unicamp. Tá, mas a Unicamp, você tá aqui. Cara, nós estamos participando de uma comissão, que é o que eu falo. Sabe onde pode vir esse resultado? Sabe uma pessoa autista que é lá da Indonésia, lá da China, não sei aonde, um lugar que nunca vai ter uma chance de ter um medicamento, pode sair daqui um medicamento que pode salvar a vida no mundo inteiro. Aonde? Em Americana, em Campinas, em Nova Odessa, Santa Bárbara, em São Paulo, e lá no Brasil, no Chile, no mundo inteiro, cara. Eu vou falar pra você uma coisa, tá? Você falou da Unicamp, a gente tá em Americana. Se não fosse a Unicamp, eu tinha perdido um grande amigo meu, que é tipo um irmão pra mim, de um acidente que ele sofreu há 2 anos atrás, na rodovia. Entendeu? Se ele tivesse em qualquer
hospital aqui da nossa região, o que ele sofreu, eu tenho certeza que ele estaria morto. Se não fosse os médicos da Unicamp, a tecnologia da Unicamp, para poder atuar sobre ele, Tava morto. ele ficou mais de 20 dias em coma. Fatura nas costas, na face, menino novo. Quem viu ele lá e viu o tratamento da Unicamp, e mora em Americana, tá? Americana não, minto. Mora em Nova Odessa. Tá? Trabalhava aqui em Americana. Se não fosse a Unicamp, ele estaria morto hoje. Posso falar com total certeza disso. Entendeu? Então, às vezes, isso daí de que a Unicamp está em Campinas, que a gente de Americana tem a ver com a Unicamp ou não. Uma outra coisa, para quem não lembra, em 2015, lembra quando teve as pílulas que estavam resolvendo o problema do câncer, que por falta de investimentos e boicotes não foi dando andamento nisso daí? Eu falo porque em 2015 eu estava com outro grande amigo meu também, um policial militar que estava com leucemia, e estavam tentando buscar através judicialmente dessas pílulas que um pesquisador da Unicamp estava fazendo lá, tinha resultados positivos, porém por falta de investimentos e por politicagem não foi dado andamento. É isso, na Paulinho. vida. Nós estamos falando de uma coisa muito grandiosa, né? Então, assim, eu até me sinto orgulhoso, sabe, de poder ter sido convidado e poder estar junto numa comissão dessa. E nós estamos falando, poxa vida, você já pensou amanhã descobrir certas coisas que vai ajudar as pessoas aí em questão do autismo a melhorar, dar qualidade de vida para eles, sabe? Ajudar as famílias, dar qualidade de vida, outro tipo de terapia, medicamentos, que hoje é uma das coisas que é um grande problema com o autismo, é as medicação, cara. Você acha que eles têm tranquilo? Ah, todo mundo tem? Não tem. Ficam brigando na justiça, entrando judicialmente para conseguir É um medicamentos. absurdo, né? E se você. E às vezes medicamentos são caros. Agora, são caros por quê? Porque aqui a gente não faz, não desenvolve aqui, vai para fora. Os outros lá abraçam lá, pegam. Para chegar aqui depois com os valores absurdos, né? E a gente começa a ter problema aqui também. Por quê? Porque nós não conseguimos comprar, os valores são altos e são coisas que podem dar qualidade de vida para as pessoas. Porque, Paulinho, as pessoas estão precisando de resultado e de ajuda é agora. Não é amanhã. É já. E 10 milhões para poder fazer um trabalho aqui, para poder aqui. Fala para mim o que é 10 milhões para um governo que é... nós vamos entrar agora numa área, numa época de eleição, que quantos milhões se gasta em eleição? Fala para mim. Absurdo. Né? E nós estamos falando de 10 milhões para fazer um negócio Não é que nada. pode salvar, pode ajudar muita vida. Não é Então nada. eu falo assim, eu vou... É um trabalho que eu tenho acompanhado, pode ser ainda que possa ter uma outra reunião, uma hora de novo. Eu falei assim, a hora que tiver eu vou, sabe? Eu acho que é importantíssimo a gente poder estar. E é o que eu falei, tá dentro da causa, daquilo que a gente está ajudando, cara, né? A gente tem conhecido família, gente que tem lá. Tem pessoas que vai no meu gabinete conversar lá. É coisa que a gente não expõe nada, mas quanta gente liga pra gente para pedir o que eu faço, o que eu posso fazer? Olha, o que você acha que dá pra fazer? Viu? A gente direciona, sabe? Fala, pô, vou tentar. É assim o caminho, segue isso, segue aquilo, para tentar ajudar, entendeu? E é o que eu falo. Nós estamos num lugar ainda com muita coisa que pode ajudar. Você imagine um pouquinho longe daqui, que as pessoas não têm condição de nada. Nada, nada, nada. Como é que elas estão vivendo? Né? A dificuldade que elas estão passando. E o que você falou hoje da política é isso, cara. A gente tem que... eu falo assim que... Eu já falei, eu tenho conversado essa semana com eles aí. Tenho conversado em casa, a Ana sabe. Se for para mim ficar aí brigando na política e falando lá em cima com um monte de coisa, brigando lá, eu vou embora, cara. Nós estamos precisando hoje de fazer que as coisas aconteçam e todo mundo junto pensar e fazer as coisas acontecer, porque as pessoas precisam, para hoje, cara. Entendeu? E nós precisamos de resultado, nós precisamos de coisas para poder ajudar. Se eu ficar perdendo meu tempo em discutindo coisa que, porque aqui é assim, isso e aquela coisa lá em cima, eu não vou fazer nada, cara. Eu não vou fazer nada. E a gente vai se desgastar, né? E você vai deixar de lado aquilo que te move. O que é? É as pessoas, cara. É poder ajudar. Eu falo muito disso daí, tá? Eu gosto de política. Eu tava conversando essa semana com um empresário aqui no
no meu escritório aqui. A gente tá falando de política. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu não sirvo para política. Não gosto de política. Tá, ele tem um cargo elevado. Aí falou, eu não gosto de política, eu acho complicado. Falou assim para mim, ser vereador, pelo que ganha, se você tiver uma empresa, você ganha bem mais e não tem dor de cabeça. Porque vereador, infelizmente, eu falo e é real. Você virou vereador, você não tem paz na vida. Por quê? Ou alguém vai estar te criticando, ou alguém vai estar pedindo alguma coisa para você. Sim. Não tenha dúvida. Você não vai sentar num bar para tomar uma cerveja, o cara vai chegar, ou vai falar, ó, aquele fila da mãe, tal coisa, ou vai já falar, viu, tô precisando de tal coisa, você não me ajuda? Você não tem mais paz. Essa é a minha convicção de política. O cara que vira político não tem mais paz na vida dele. Entendeu? E o que eu sou grande e favorável a nível nacional que a gente está analisando, a ter uma terceira via. Para tentar apaziguar a paz do Brasil. Porque hoje em dia, a gente não tem mais paz. Hoje em dia, tudo é nós contra eles, entendeu? A gente vê um lado brigando, aí se escuta o outro lado que todo mundo fala que é o Deus, Pátria e Família, que fala, se não for o sobrenome tal, o Brasil não tem mais jeito. Ô, meu amigo, desculpa. Ninguém é Deus para conseguir resolver as coisas. A gente tem que absorver o que é bom. Falar que o pessoal da esquerda... Você vê o depoimento do, não sei, presidente do PT do Rio de Janeiro, apoiando a ação que teve no Morro. Não sei se você chegou a ver essa matéria. O cara falou, meu, não morreu inocente lá. E todo mundo criticando, e ele pro pessoal, meu, não teve inocente. O cara tava com um fuzil na mão, é bandido. E é o cara do PT, agora você vai falar que o cara não presta? Ou você vai contra as palavras dele porque você é de direita? Entendeu? Você pega aqui a área central de Americana, a verba que tá lá, se você tá levando o teu filho para tirar foto das lâmpadas, aquela verba vem de um deputado de esquerda, se eu não tô enganado. Eu não sei. Para iluminação da área central. Eu não sei. Entendeu? Então, se eu não estou enganado pelo que eu vi nas matérias, sou um deputado de esquerda que trouxe a verba para iluminação. Então, se você está levando o teu filho lá para tirar foto, lembra que foi um deputado de esquerda que mandou. Você sabe, Paulo, eu vejo a política assim, a política eu falo que ela é maravilhosa, cara. Ela te abre o mundo, cara. Sim. Um mundo de possibilidade, um mundo. Você não tem outro caminho, a política existe, ela te dá essa possibilidade de você andar o mundo. Ela é necessária. E outra, é a questão de você conseguir fazer o trabalho e o mundo, cara, você consegue mudar as coisas, você consegue fazer um monte de coisa. Agora, o que tem me incomodado esses tempos é assim, ontem eu foi ontem, que foi de manhã, Americana Inclusiva, um programa da prefeitura ontem, lá na assistência social. Chegamos lá, tava a PAI, Pernas da Alegria, sim, da Lilica, né? CPC, deficiente Lions, visual, né? E mais algumas entidades ali, tudo ali teve um. E na hora que nós chegamos, teve um momento onde o pessoal da Pernas da Alegria, as pessoas que são deficientes, estavam lá e a Lilica com eles lá, tal, cantaram 3 músicas lá. Meu, a hora que você vê aquilo ali, eu falo pra você, porque na hora, eu juro pra você, eu chorei na hora de ver, porque você se emociona, cara. E as músicas cantaram, e eles, a alegria deles, e aquela coisa da alegria deles cantando. Aí você começa a pensar assim, aí eu tava ali, eu falava, gente, vai brigando com tanta coisa hoje lá em cima, e nós não estamos enxergando isso aqui, cara. É isso que nós precisamos. É de gente cuidando dos outros. É a gente dando condição para as pessoas cuidar um do outro. Tem pessoa deficiente, precisando de ajuda. E a alegria dessas crianças hoje, com a perna da alegria lá, de poder estar ali cantando. Você precisa ver a felicidade deles. E a gente fala assim, pô, como nós somos pobres, né, cara? Nós somos pequenos. Ficar pensando em umas coisas e esquecendo que o mundo é outra coisa, cara. Você falando da perna da alegria, a Lilica uma vez ligou para mim, numa sexta-feira, véspera de feriado. Que tinha dois gêmeos que moravam no Cordenúncio, que era autista. Que era aniversário deles, se eu não conseguia arrumar o caminhão do bombeiro para ir lá. Pô, Lilica, você me ligou no véspera de feriado,
pro outro dia, no feriado, Bombeiro ir lá. consegui o bombeiro ir lá. Falei, pô, pera aí, vamos ver como é que consegue. Liguei pro meu grande amigo, meu irmão na época aí, que tava comandante, o Capitão Gobo. Gobo. Liguei pro Gobo, o Gente Gobo boa, olhou hein? pra mim e falou, você tá de sacanagem. Eu falei, não, não tô não. Eu falei assim, sacanagem tá, quem perguntou pra mim, né? Eu falei, só tô repassando a mensagem. Daí ele falou, tá, aguenta 10 minutos aí que eu vou ver e ligo pra você. Nem americano ele tava, tá? Ele ligou pra mim de volta e falou, tá, passa o endereço, vai. Aí ele foram lá, depois a Lilica mandou pra mim. Os caras mandou um caminhão de bombeiro e um resgate. E deram um caminhãozinho de bombeiro cada criança. Aí os bombeiros foram lá, rapaz, ligou a mangueira de água e jogou em todas as criançadas da rua. Nossa senhora. Aí ela mandou a foto pra mim, eu olhei e falei, meu, essas crianças nunca mais na vida vai esquecer disso. É isso. É uma coisa tão simples, É isso. tão fácil É. de resolver, que é só querer resolver. Só querer pegar. É o que você fala, às vezes a gente fica brigando por A besteira. gente complica demais as coisas, viu, Paulinho. Entendeu? É coisa simples. Muita gente quer holofote, que é isso. Pra quê? Então, Pra quê? Entendeu? Todo mundo quer ser o pai da criança, quer ser o dono da verdade. Hoje em dia não. sentir sei a dor lá. do outro é difícil, né? Mas a gente tem que sentir a dor do outro. Tem que sentir a dificuldade do outro pra gente poder se movimentar e poder ajudar. Se a gente não fizer isso, esse movimento de querer sentir a dor do outro, você vai ficar parado no seu e achando que o seu problema é tudo, suas coisas é tudo. E não é, cara. Não é. Então, ontem eu falei, até na hora que eu falei lá, que me deram meu microfone, eu falei, olha, obrigado pelo presente que vocês me deram hoje. Que isso aqui hoje, o que aconteceu aqui me motivou a andar. Eu tava meio assim, desanimado um pouco. Falei, poxa vida, mas ver aquele trabalho, aquilo ali, eu falei, meu, é isso, cara. Nós temos que correr, nós temos que ir pra frente, andar, buscar ajudar as pessoas, sabe? E buscar tudo que poder fazer para poder ajudar, para poder fazer com que todos tenham dignidade, todo mundo. Nós temos que ser vereador de todo mundo. Sim. Nós temos que ser presidente de todo mundo. Nós somos presidente de todo mundo. Tem que analisar o seguinte: no momento que você foi eleito vereador da sua cidade, você não é do bairro, você é da cidade. Entendeu? E quer queira ou quer não, você tem que representar. É isso. Entendeu? E obrigado a aceitar as críticas também e as sugestões. Sim. Do momento que você escolhe um cargo público, você tá lá. Desde que não entre pro pessoal, toda crítica é bem-vinda. Sim. Não, Certo? a gente precisa a crítica construtiva para nós é bom, Sim. né? Mas tem que ser construtiva sem entrar na ofensa, respeitando. É isso faz parte da política, você saber respeitar. E como é bom quando a gente sabe respeitar, os outros respeitam a gente. Se torna uma relação boa, cara. E outra, você vai aprender muito nessa história, né? Mas precisa ter o respeito de todo lado. Isso não tem como deixar de lado. Eu concordo. Leco, e aí? E essa previsão pro futuro? Você só escuta conversa de lá, de cá. E aí? Nós temos uma conversa com o Podemos, né? Com a deputada. Ela convidou a gente para vir como Pré-candidato? vir como pré-candidato a deputado federal. E nós estamos vendo a possibilidade de poder vir sim, né? Eu acho que, na verdade, a região nossa aqui hoje, ela precisa, sim, de ter deputados que representam. E não é questão só de representar de emendas, não. Outro dia eu conversando com um empresário grande aqui da cidade, ele falou para mim, ele falou, olha, Leco, enquanto a gente tinha deputado aqui, eu tinha porta aberta em Brasília. É isso que eu acho importante. Eu faço parte de coisas grandes lá em São Paulo, que ele faz parte de algumas coisas lá, de diretoria, não sei do que. Mas eu preciso caminhos em Brasília, às vezes, para resolver problemas da área têxtil. Porque nós estamos falando da área têxtil hoje americana, nós somos um dos mais fortes do país ainda. Sim. Quando a gente fala, aquela época da princesa tecelã, legal, mas hoje nós produzimos mais do que aquela época. Se você pensar que os teares nossos hoje dão, um tear nosso hoje que tem aqui na Oiapoque aqui, um tear daqui fazia 2 fabriquinhas, 2, 3 que dava lá. E Como hoje, eu falo, antigamente precisava de um tecelão para cada 2 tear. Hoje um toca 20, Não. 30. hoje nós temos aqui produção de jeans aqui entre Americana e Santa Bárbara, que é uma das maiores aqui do país. Sim. A produção de jeans aqui é uma das maiores do país. E que ainda franja de tecido para marcas
bem relevantes. Então, eu falo assim, o empresário daqui falou, eu preciso de gente que abre porta para mim em Brasília, que nem eu preciso ir para Brasília para resolver certas coisas ligado ao ministério, não sei da onde, eu não tenho porta mais aberta. E quando eu tinha os outros deputados aqui, eu tinha a porta aberta, eu ligava lá, o cara falou, não, pode vir para Brasília que a gente vai já ligar lá, tal, abre o porta, você vai lá conversar para poder resolver problemas da nossa região. E lembrar que a Americana já chegou a ter 5 deputados. Então, não é questão só de, você vai lá para ir. Não, abre porta. Nós temos demandas hoje aqui, nós somos uma área texto ainda. Nós temos, não é só área, nós temos um monte de coisa ainda, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara. E nós precisamos ter representantes hoje que abrem portas em Brasília. E além disso, você também levar novas ideias para Brasília, levar projeto. Tudo isso é um trabalho que tem que ser feito. Mas fazer essa ponte da nossa região aí com Brasília e também trazer, né? Porque eu sinto a dificuldade nossa hoje como vereador de você ter deputados que possam olhar para nossa cidade, porque os caras são de outra região, cara. Tem deputado que é da região lá de Indatuba, de Jundiaí. Sabe o que ele faz? Ele olha para lá. E nós ficamos aqui sem receber porque nós não temos. Mas não é só isso que nós vamos fazer. É uma das coisas que é muito importante para nossa cidade. Trazer programas, trazer emendas, né? Poder abrir portas, poder fazer esse trabalho todo, essa ligação. Então, é necessário que a gente tenha deputado estadual, deputado federal, para poder olhar para a nossa região e poder passar tudo isso, fazer esse trabalho, essa ponte, né? Então, eu acho importante. Hoje a conversa que eu tenho com o Podemos, eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Estamos trabalhando, você vai conversando, a gente tem conversando, construindo, né? Até chegar na época da campanha, e nós estamos falando em campanha que é daqui... Menos de um ano. Não, se você pensar que nós estamos em dezembro agora, que junho e julho nós estamos falando em Copa do Mundo já. Sim. Agosto começa a campanha. Então vamos falar que até... Não vamos falar muito, porque o jeito que o Brasil, a seleção tá meio triste, né, Jair? Jair que é o cara do futebol aí. Mas vamos falar aqui, junho. Nós temos 6 meses, tipo assim, antes de... Porque daqui a pouco a Copa do Mundo a coisa passa assim, nós temos 6 meses para uma eleição que é importante. É muito importante. Entendeu? E é o que eu volto a falar. Vamos importante. pensar numa terceira via para apaziguar nosso país. Temos vários nomes bons aí. Vários governadores de estados aí. Estado de São Paulo, estado do Paraná, estado de Minas, estado de Goiás. Vários nomes fortes que pode ser uma terceira via aí. Numa direita não extremista, uma direita conservadora, que saiba conversar com os dois lados, né? Que tenta um pouco de apaziguar. Já deixo publicamente aqui, se vier candidato a deputado federal, conta com o meu apoio. Obrigado. Que eu tô falando pela pessoa do Leco que eu conheço, tá? Eu admiro a sua pessoa. E conta com o meu apoio para você, como deputado federal na nossa cidade. Estará sempre de portas abertas aqui. Conta com o apoio meu, da minha família, de amigos, que eu poder fazer. Porque eu conheço a pessoa do Leco, entendeu? Às vezes não pode concordar com uma coisa ou outra politicamente, mas eu acho que as intenções são boas. Entendeu? Então conte com o nosso apoio. Hoje nós estamos na construção, né? Como pré-candidato, então tudo isso está construindo ainda, né? Mas tem que se construir, né? O tempo é curto, né? Então nós vamos continuar trabalhando, né? Eu tenho um mandato aqui que a gente continua trabalhando intensamente, né? Dentro do que do que nós propomos, continuamos trabalhando intensamente, pensando na cidade americana, pensando na população, pensando sim muito na questão do autismo, que é uma das coisas que a gente acabou se envolvendo, né? E a gente sente essa responsabilidade de poder ajudar. Então nós vamos continuar trabalhando aí e vamos embora, né? É isso aí, nós temos que trabalhar bastante ainda. Não, show de bola. Leco, considerações finais, meu querido? Eu agradecer você de novo aí pela oportunidade de poder estar aqui, né? Que a gente sabe que agradecer a confiança, né? Porque essa confiança a gente vai conquistando, né?
né? A gente vai trabalhando junto aí, conquistando. Então, obrigado a todos também que nos acompanharam, né? Eu falo, a Câmara Municipal lá tá aberta. A gente tem um gabinete hoje lá que tá aberto, a gente atende, precisar me chamar. Eu sempre passo o meu contato para todo mundo, o meu cartão tem o meu cartão, tem o meu telefone particular. Eu dou o meu cartão para todo mundo. Então, quem precisa me liga. A gente faz o contato. Se precisar ir lá na Câmara, a gente vai lá, toma um café na Câmara, conversa, trazer ideias. Então, a gente está aberto, né? Para poder ajudar, para poder conversar, trazer as ideias. Então, estou de portas abertas lá. Mais uma vez, obrigado. E aproveitar o momento aqui, então. Nós já estamos no final do ano, né? Desejar um Feliz Natal para todo mundo, né? Um bom ano novo. E dizer que o Natal vem aí mais uma vez para a gente possa renovar esse Jesus cada dia no nosso coração mais uma vez. Né? É mais uma oportunidade para a gente poder realmente trazer esse Jesus vivo para nós de novo, renovar cada dia, trazer esse Jesus que vem é o que nos vem nos abençoar. Eu tenho falado toda vez que a gente fala agora de vir pré-candidato, sei o quê, mas a minha reza todo dia, a minha oração é o seguinte: se for para a gente continuar nessa caminhada, o Senhor fica na minha frente. Se não for, arranca eu fora. Porque sozinho eu não quero estar lá. Não, com Mas se o certeza. Senhor puder estar junto, a gente vai continuar. Pode ser que não seja agora, seja alguma coisa programada mais para frente, eu não sei. Mas eu preciso do Senhor junto comigo, né? Então eu quero que esse Deus abençoado aí possa estar com a gente nesse Natal e que tenha um ano novo bom para todo mundo. Que seja renovação de votos. O Aníbal, tenta achar aqui atrás o Natal Solidário ali do Raul. Vê se você consegue achar a imagem aí que tá passando aí atrás. Vamos ver se pega também, aproveitando no que a gente já está falando. Vai. Vamos lá ver se... Será que é a última? Deixa eu ver. Aí. Aproveitando aí o que a gente falou. Campanha solidária aí do Natal. Natal Solidário aí, que vai ser realizado no dia 21/12, do meu grande amigo Raul. Tá? Você que puder colaborar aí, vai ser de grande ajuda. Você pode entrar lá no Facebook, no grupo Ser Solidário. Lá eles vão estar fazendo uma chave Pix para estar onde eles estão arrecadando alimentos para fazer as famílias que mais necessitam ter um Natal um pouco mais digno aí, que é um momento da gente pensar nos outros também, né? Sim, sim. Então, fica aí o apoio da campanha Natal Solidário aí, que será no dia 21/12 aí, com o meu grande amigo Raul aí. O Raul é um cara fantástico aí, de Santa Bárbara do Oeste, que faz um trabalho, tem o apoio aí também do grupo Suarana, que teve aqui semana passada aí, que faz um trabalho excepcional também, é um grupo que merece vários elogios aí. Quero aproveitar também que tô falando aqui, quero parabenizar a Associação Comercial de Americana, em nome do James aí, ao qual eu tive essa semana que passou aí, lá vendo a pesquisa que eles fizeram em relação à área central, ao comércio em si de Americana, e aí a gente ainda vê que pelo menos aí quase 50%, 60% da população quer fazer a compra presencial, quer ir na área central. Então, é louvável o trabalho que a Associação Comercial vem fazendo em Americana. Muita gente critica, mas não é fácil tocar uma entidade, não é fácil agradar todo mundo, mas pode ter certeza que todo mundo que está lá está fazendo o seu melhor e está trabalhando de forma muito boa para a cidade de Americana, pensando nos comerciantes, tanto da área central quanto de toda a Americana. Então quero deixar um forte abraço aí pro James aí, toda a diretoria da Associação Comercial, parabenizar a casinha do Papai Noel que eles colocaram lá na área central, entendeu? A gente teve um grande exemplo aí de sexta-feira, o primeiro dia do comércio aberto, lotado, sábado, lotado, comércio de Americana. Então muita gente critica
comércio de Americana, mas ainda ali é o coração da cidade e com certeza vai continuar por muito tempo aí, se depender da associação comercial e de todo mundo de lá. Um forte abraço aí, James, parabéns pelo trabalho em frente da CIA. Leco, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí. Obrigado. Entendeu? Críticas faz parte, tá? Isso daí não deixa a peteca cair. Busca os seus objetivos, cada um sabe do seu. Parabéns, só tenho que agradecer. Agradecer o Jair, grande amigo aí de longa data aí. O Jair tá louco pra ir embora pra ver o Corinthians. Cara. Tá, rapaz, mas esquece o Corinthians. Falei pra ele, eu falei pra ele hoje, falei, filho, fica tranquilo, porque é bom você nem ver hoje, né, o Corinthians hoje. Esquece Corinthians que não vai dar. Tá, vou fresco, né? Vou fresco essas coisas, né? Fica aí, ó, tudo aí. Aproveitar e mandar um abraço pro irmão também, Betão. Betão aí, que cara fenomenal aí também. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos aí. Lembrando que a partir de amanhã já tá os cortes aí no nosso YouTube aí, no nosso Instagram. Vou estar marcando o Leco também na página dele. Sexta-feira volta no ar novamente o nosso vídeo aí. E é isso daí. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações.